Olá, queridos alunos. Fica até difícil cumprimentar agora falando o ano, porque eu vou usar esse vídeo tanto no sétimo ano como no primeiro ano. O assunto continua sendo o mesmo, plano cartesiano. Só que agora, além do plano cartesiano, como que a gente distribui os pontos, os quadrantes, a gente vai ver um pouquinho também de simetrias no plano cartesiano. Isso no primeiro ano, mas no sétimo, além disso, vai ver como usar isso para fazer reduções, ampliações, além das simetrias. Então, não custa nada o primeiro ano rever isso, que é uma coisa assim bem óbvia, e o sétimo vai aprender então. Vamos lá? Então, voltando, né, a gente já viu a semana passada sobre o plano cartesiano, as suas coordenadas. Então, para representar um ponto no plano, a gente usa um sistema de eixos, né, que foi René Descartes que idealizou, um matemático e filósofo francês. Então, o eixo horizontal x e um eixo vertical y, né? E a gente chamou o eixo horizontal de eixo das abscissas, o eixo y, eixo das ordenadas. Então, a gente dá uma reta orientada, né? Tanto o eixo x como o eixo y. Então, um ponto, a gente sempre dá primeiro a abscissa x e depois a ordenada y. Então, o ponto é representado por um par ordenado xy. A distância x do centro a gente chama de abscissa, e a distância y do centro a gente chama de ordenada. Então, o par ordenado x, y a gente chama de coordenadas do ponto, né? E os eixos x, y, eles vão dividir o plano em 4 regiões que a gente denomina de quadrantes. Então, o plano cartesiano e as ordenadas. Vamos lá. As regiões, ele determina 4 regiões, né? Então, a gente chama primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sempre no sentido anti-horário. Sempre o segundo quadrante vai pegar lá o y positivo e o x negativo. Então, pelo sinal das coordenadas, a gente dá para saber em que quadrante está, mesmo sem localizar o ponto ali nos eixos coordenados. Então, aqui, ó, no primeiro quadrante, você pode reparar que tanto o x como o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, é tudo negativo. Tanto o x é negativo como o y é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo, mas o y é negativo. Então, quando uma das coordenadas, e tem outro detalhe, se uma das coordenadas for zero, isso quer dizer que o ponto está no eixo. Então, ou está no eixo x, que é o eixo das abscissas, ou está no eixo y, que é o eixo das ordenadas. Como é que eu sei para saber? Como é que eu faço para saber em que eixo que ele está? O eixo que for diferente de zero, a coordenada que for diferente de zero, é o eixo onde está, né? Então, x0, ele te dá um número e zero. Quer dizer que esse ponto está no eixo das abscissas, porque o que tem valor diferente de zero é o x. Se fosse 0, y, então o y, que é valor diferente de zero, quer dizer que ele está no eixo das ordenadas, no OY. Então, simetria de reflexão. É a simetria mais comum, é o que mais chamam de simetria. Eu vou dar translação e rotação, e a translação e rotação também pode ser chamada de simetria, mas vamos lá, simetria de reflexão, ou simetria axial, ou simetria simplesmente, né? É quando eu passo uma linha dividindo, né? Um eixo de simetria, eu vou chamar esse eixo de simetria, e se a gente pensar, as nossas mãos, elas são simétricas, né? Então, você olha aí, ó, o dedinho para o lado do dedinho, elas não conseguem ser sobrepostas, elas conseguem ser
justapostas. Você pode juntar as mãos, você não pode sobrepor as mãos. Não dá certo, né? Dá certo juntando. Então, é como se a gente dobrasse a folha, quando você quer fazer alguma coisa simétrica, você dobra a folha e do mesmo jeito que está desenhado de um lado, está desenhado do outro. É o caso da borboleta aqui, ó. Se você dobrar aí no eixo, nesse eixo que eu coloquei aí amarelo, você vai ver, então, do mesmo jeitinho que está do lado de cá, está do lado de lá. Se você dobrar, vai rebater, vai ser igualzinho. Então, a gente fala que é simétrico. Esse desenho, esse arabesco também é simétrico, lá do jeitinho que está de um lado, está do outro. Eu posso juntar assim, eles vão colar como se tivesse igualzinho. Esse aqui, ó, esse desenho, você vai falar assim, ah, esse não é simétrico. Todos os dois desenhos anteriores, a gente tinha uma simetria vertical aqui, perpendicular ao plano. Então, aqui, ó, estava na vertical. Esse aqui, o eixo de simetria dele é outro. Verticalmente, ele é simétrico, mas não bate as cores, tá vendo? Mas se eu traçar um eixo diagonal aqui, ó, vai dar certinho. Ou então, essa outra é diagonal. Ele tem dois eixos de simetria, essa ilustração. Agora, um triângulo equilátero, ele vai ter mais eixos, ele vai ter 3 eixos de simetria. Aqui, ó, se eu traçar um eixo passando pelo vértice até a metade do outro lado, por qualquer vértice até a metade do outro lado eu vou ter o mesmo triângulo retângulo desenhado. Então, eu tenho aqui 3 eixos de simetria. Para a gente desenhar alguma coisa a partir do eixo, sempre eu vou traçar aqui retas perpendiculares. Então, do ponto C, para achar o simétrico do outro lado, eu vou olhar essa distância aqui de C até o eixo e vou medir a mesma distância do eixo até o outro ponto, que vai ser o meu, então, C', vai ser o simétrico. A mesma coisa eu faço com o B, tá vendo? Eu desenho a reta e perpendicular aqui com a mesma distância de um lado e do outro. E o ponto A também, e assim eu consigo achar o simétrico. Então, toda vez, em relação ao eixo, você tem que analisar isso. E é assim que você vai construir. Em relação a um eixo de simetria, você vai medindo a mesma distância e localizando os pontos. Depois é só você unir os pontos. Bom, no PET não vem dando, nos exercícios você não vai precisar de translação ou simetria de translação. Mas é sempre bom saber como que é a simetria de translação. É como se eu estivesse empurrando o objeto. Eu vou guardar a mesma distância entre pontos. Então, esse aqui está aqui, eu quero pôr 5 pontos para lá. Todos os pontos eu vou usar a mesma distância, então é como se eu projetasse mais para frente ou mais para o lado, depende da direção que você quiser. Agora, tem também a rotação. No caso aqui, eu vou rodar esse objeto, ele é simétrico, porque ele está rotacionado. Ele sofreu uma rotação aqui no caso, aqui ó, tá vendo, vocês viram, girou 180 graus ali para chegar naquele ponto. Agora, a gente pode, até aí foi o primeiro ano, e o 7º ano continua nas transformações do plano cartesiano. O plano cartesiano, então a gente vai ver aqui, ó, essas simetrias e a construção de polígonos no plano cartesiano, né? Então, os polígonos são formados por segmentos de retas, né? E se a gente, então, colocar os pontos no plano cartesiano, vamos supor que eu quero desenhar esse quadrilátero aqui, A1, 4, então eu ponho aqui o ponto 1, x é 1, o y é 4, põe o ponto A aqui. Ponto B, 0, 2, quer dizer, quando x é 0, o y é 2, põe o ponto aí. Ponto B. O ponto C, 4, 2. Então, para x igual a 4, o y igual a 2. Determino o ponto C aqui. E o ponto D, 3, 4. Então, quando o x é 3, o y é 4, o ponto D. Aí, para mim determinar um polígono, eu tenho que colocar as retas na ordem, né?
AB, depois BC, CD e voltar no ponto A. Então, eu desenhei um trapézio aqui, no plano cartesiano. No plano cartesiano, fica até mais fácil para a gente achar o simétrico. Se eu quiser achar o simétrico desse trapézio em relação ao eixo X, né? Então, vamos pegar o eixo X como eixo de simetria. O que eu vou fazer? O X vai continuar o mesmo, só que o Y, eu vou só trocar o sinal do Y, né? Então, aos pontos aqui, ó. Tá vendo? Aqui é simetria, aquela simetria de reflexão em relação ao eixo X. Mas eu posso fazer a simetria dele, posso fazer a reflexão dele em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, o Y dos pontos vai continuar o mesmo, só que eu vou trocar o sinal do X, porque eu vou passar, ele vai estar do lado negativo do X. Então, aqui, ó, os pontos, passando os pontos, unindo aí o verde, o trapézio verde, ele é o simétrico em relação ao eixo Y. Mas tem uma outra simetria, que é em relação à origem, ao zero. Então, na simetria em relação à origem, eu vou trocar todos os sinais. Então, 1, 4 vai ser menos 1, menos 4. O 0, 2, o 0 não tem sinal, vai ser 0, menos 2. O 4, 2 vai ser menos 4, menos 2. O 3, 4 vai ser menos 4, menos 3. E aí, aqui, ó, o vermelhinho aqui é simétrico ao trapézio roxinho também, só que em relação à origem. Agora, eu posso também aproveitar uma malha quadriculada ou mesmo plano cartesiano, né? No plano cartesiano é bem tranquilo fazer isso, para mim ampliar ou reduzir alguma coisa. Então, por exemplo, vamos desenhar um retângulo com esses vértices aí. O vértice A, 1, 4, B, 1, 2, C, 4, 2 e D, 4, 4. Então, tá aí o meu retângulo roxinho, violeta. Se eu quiser ampliar ele 3 vezes, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todas as coordenadas dele, tanto a abscissa como a ordenada de cada ponto, no caso aí eu estou dando exemplo, por 3. Vou multiplicar por 3. Você vai ver que a distância dele até os eixos também vai ficar multiplicada por 3. E o tamanho dos lados também vai multiplicar por 3. Né? Então, eu vou ter esse novo retângulo, o perímetro dele, se você fizer a conta, você vai ver que vai ficar multiplicado por 3. E a área a gente não faz base vezes altura. Então, porque é normal, perímetro você soma. Então, você multiplicou por 3 tudo que você está somando, então o resultado vai ficar multiplicado por 3. Mas a área você multiplica. Então, você multiplicou tudo por 3, então a área vai ficar multiplicada por 3 ao quadrado, porque você faz um lado vezes o outro. Então, a área sempre vai sofrer a ampliação assim. Do mesmo jeito que a gente ampliou, a gente podia ter esse azul e estar dividindo e pegar a divisão. Então é isso, com isso dá para a gente fazer todas as atividades da semana 2 do PET 6. Logo depois que fizer, não esquece de corrigir e postar